essa onda aí, né, de bebês reborn e também a procura, por exemplo, do chat GPT como um psicólogo para desabafar, tem levado questões importantes sobre saúde mental. Afinal, que ponto é uma modinha e essa modinha pode se tornar prejudicial? Não é que de hoje, né, as pessoas, não é de hoje que as pessoas buscam esses refúgios em realidades alternativas como um termo conhecido como escapismo. Mas será que o apego a brinquedos, ao chat GPT ou até a videogame, né, que as pessoas passam horas e horas jogando, isso pode substituir o contato com o humano? Para entender melhor esse tema, nós trouxemos e convidamos aqui, e já agradeço por aceitar o nosso convite, o doutor Marcos Bovo, psiquiatra, que atende pela Unimed em Franca. Muito obrigado, doutor, muito bem-vindo. E eu já passo essa pergunta complicada, polêmica, para o doutor explicar para a gente aí essa questão de tratar tanto as bonecas ou conversar. Hoje tem Alexa, Chat GPT, tem também o videogame, essa realidade paralela. Como encarar isso, doutor? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, eu penso que a sociedade hoje tem essa questão de precisar se desconectar de algo ou conectar a algo para ver se você se sente bem, né? E as pessoas levam isso a extremos, né? Eu acho que existem os extremos patológicos, que são motivos de tratamento médico, etc., mas acredito que seja raro, né? Hoje em dia, os diagnósticos psiquiátricos às vezes são feitos de forma exagerada, uma prevalência mais alta do que deveria ser, a depender do contexto, e a gente acaba percebendo que os casos reais, que precisam se tratar mesmo, são muito restritos, que vão chegar no nosso consultório com uma história longa, muita coisa aconteceu até chegar naquele ponto ali, né? E uma vez que você realmente percebe que precisa ser tratado, você faz alguma coisa. Agora, se não estamos nesse registro, essa é a discussão se é um hobby, se é arte. Isso, inclusive, pode ser usado como tratamento de alguma forma, né? Temos muitos tratamentos nesse sentido também, sendo feitos hoje em dia. Tudo acontece muito rápido, né? Eu vejo que num período aí de coisa de 2 anos, quando a gente começou a falar com as inteligências artificiais, interagir com elas, né? Começaram a surgir ideias de outras interações e logo alguém já falou sobre usar isso para tratar questões psicológicas e psiquiátricas, né? A gente tem o Réplica, a gente tem o Wobot Health da Universidade de Stanford, que eles estão fazendo hoje um monte de pesquisas nesse sentido, né? E funciona, você pode usar uma interação ali com a tela, com a tecnologia, para você se sentir bem. A questão é o excesso disso, né? O excesso de telas, o tempo que você fica numa tela dentro de 24 horas. Não só a tela, qualquer hábito, né? Você repete um hábito em excesso, se ele é aquilo que toma conta de todo o seu dia, acho que isso atrapalha, né? E chega num ponto, doutor, que muitas pessoas não percebem que isso está afetando. Às vezes a própria pessoa que está usando ali, né, de uma maneira demasiada, a pessoa não consegue perceber, as pessoas de fora percebem. A partir de que momento, quem está acompanhando um filho, uma mãe, uma pessoa, um amigo, né, que está envolvido com a boneca, com a inteligência artificial, fala, olha, isso já está afetando a maneira de prejudicar a pessoa? Bom, a gente parte de um princípio muito básico, que é essa questão dos sintomas psiquiátricos agudos. Você está triste na maior parte do tempo, você não dorme, você não se alimenta bem, você não tem uma rotina de trabalho. A psiquiatria usa muito a palavra funcional, né? E a nossa questão muitas vezes é com essa capacidade de fazer as coisas, trabalhar, produzir, cuidar de seus filhos, etc. Agora, o excesso sempre leva a algo mais complicado, né? E em muitos casos também, a pessoa teria uma dificuldade em contato com o mundo real e seria esse escapismo, é esse termo usado, ela escapa, de certa forma, desse mundo aqui para ir para esse mundo virtual, é uma forma dela se proteger? Como que encara, sim, você está lidando com alguma angústia psíquica e a tecnologia, ou a boneca, ou a droga, ou qualquer outra angústia da vida, começa a se tornar uma busca por prazer que não é mais saudável, né? A gente tem que dosar essa coisa do que é sentir prazer, né? O cérebro está sempre fazendo isso, como um ciclo que se repete, né? Mas acho que o termo escapismo em si não é um termo médico, né? Não é um termo que usamos na psiquiatria, mas acho que ele resume bem essa sana moderna de precisar não lidar com a parte difícil, dura da vida, etc, etc, né? E nós ouvimos até durante a reportagem, né, falando que seria aí pessoas que usariam isso
mais idosos para cuidar de algum distúrbio, enfim, né? Ou até crianças quando estão brincando com essas bonecas, mas usadas realmente essas bonecas são mais reais para pessoas idosas. E um termo interessante que uma influenciadora falou ali, que seriam historinhas criadas justamente para dar engajamento também nas redes sociais e dar toda essa polêmica. O doutor concorda também que as pessoas estão se aproveitando dessa modinha para ter mais engajamento? Não seria um distúrbio, não sei se é essa palavra correta para se usar. Bom, o malandro está em todo lugar, né? Então a gente tem... É bem assim. Enquanto tiver um malandro saindo de casa, tem um bobo saindo junto, né? A questão, eu acho, é que a boneca pode ser usada, pensando na boneca especificamente, existem os estudos do uso dela, não só com idosos, mas em outras situações, para algo que é psíquico e duro para aquela pessoa. Talvez ela está sofrendo de algo grave e a boneca poderia representar isso, né? E acredito que, inclusive, o uso dela num ambiente saudável evita que aconteça esse excesso psíquico que leva a algo que precisa de tratamento de fato, né? Existe muito uma relação do uso da boneca para lidar com essa questão do luto, da perda. O avô com demência, penso que é sobre ele se lembrar de um tempo onde aquilo era bom, né? Porque a demência ela faz a pessoa lembrar de coisas antigas, mas ela não está ali no mundo que estamos agora, né? Nos tempos mais imediatos, vamos dizer assim. Agora, uma pessoa de luto, a boneca representa se livrar de algo que doeu lá atrás, e ela não superou isso, uma questão do afeto, que precisa ser vista do ponto de vista psicológico, né? Etc. Né? E lembrando, isso tem que ser feito não só com o acompanhamento, mas se a pessoa tem algo que realmente é grave, ela tem que estar num psicólogo, num psiquiatra, fazer acompanhamento. Lembrando que a gente tem também que entender que não estamos mais nessa lógica de que é um tratamento apenas de pessoas ricas. Nós vivemos num país que oferece serviço de saúde pública para isso. A gente tem os CAPs, né? E as pessoas deveriam buscar esse tratamento, não entendendo, ou num contexto mais elitista, ou nessa ideia de que é algo que não deveria ser feito por uma certa parcela das pessoas. Há muitas pessoas que pensam assim, né? E um outro tema também, né? A gente comentou, o doutor até falou de algumas inteligências que já existem, que podem auxiliar no trabalho de um psicólogo, até, né, essa conversa. Exatamente. Mas hoje pessoas conversam com o ChatGPT, né? Isso seria arriscado, doutor? Você pedir conselhos para uma inteligência artificial, não essas que são estudadas, são mais elaboradas, que o doutor citou, mas essas que são mais conhecidas, mais convencionais, que estão mais na moda. Eu acho que os algoritmos atuais, eles precisam prestar muita atenção nisso. Aí eu só acho que é um trabalho da turma da tecnologia da informação que está em cima disso hoje em dia, né? Eu tenho que tomar muito cuidado como esse algoritmo vai ser criado para ele dizer a coisa certa para o paciente. Mas essa é a mesma discussão que existiu lá no começo dos anos 2000 em relação ao Google. Porque no começo a pessoa falava sobre assuntos que não pode ser dito. Até tem as regras do jornalismo hoje em dia para isso, né? E você dá uma outra informação que é mais saudável, para que aquela pessoa não caia em algo que é perigoso para ela, né? E hoje em dia estamos discutindo isso de novo, mas a tecnologia hoje talvez está mais complexa do que aquela época, mais difícil de controlar isso, né? O videogame também é um perigo? Para mim, nada é perigo se não é feito em excesso. Pelo contrário, se for feito num padrão saudável, as pessoas usam aquilo como hobby, como cotidiano, até como algo que é terapêutico, incluindo as inteligências artificiais, que são projetadas hoje em dia para tratamento psicológico, né? Elas utilizam técnicas de psicologia comportamental e cognitiva, e essas técnicas são mais objetivas para serem colocadas no registro de uma tecnologia. Não que outras psicoterapias não tenham seu valor no tratamento, acredito que tem um grande valor, mas elas hoje estão mais conectadas desse mundo de criar ali uma inteligência que segue uma ordem para conversar com o humano, entender o que ele está sentindo e entregar alguma coisa para ele que é boa, né? Mas é o que eu falei, é o tempo. Se você ficar muito tempo lá conversando, uma hora aquilo vai surtar você. Alguém vai ter que tirar o telefone da sua frente, botar você na frente de um psiquiatra e você vai falar com uma pessoa, né? Doutor, muito bom, tema muito oportuno, né? E o pessoal de casa, claro, vai aprendendo muito com a gente aqui, com essa conversa. Meu tempo está acabando, mas eu queria fazer uma última pergunta, né? Doutor Marcos Bofo está com a gente aqui, psiquiatra. Quando procurar o psiquiatra, e a questão é o seguinte, muita gente fica com receio, um preconceito, fala, olha, eu não vou ao psicólogo, não vou à terapia, não vou ao psiquiatra. O doutor falou, né? Tem que quebrar justamente isso, porque hoje até na saúde pública nós temos esse caminho, e o doutor, inclusive, citou o CAP, por exemplo, né? Eu acho que você tem que procurar o psiquiatra em situações como seu psicólogo disse isso, um médico especialista que te atende disse isso, você está num pronto-socorro com algo muito agudo, muito grave, que põe sua vida em risco, se você é alguém que está sofrendo com uso de álcool e drogas, todas essas coisas, elas vão precisar de uma ajuda mais especializada para você sair disso.
É claro que a sociedade como um todo está contribuindo junto com esse tratamento. Não é uma coisa versus a outra. Você não precisa deixar de crer no que você crê, fazer o que você faz, porque você está indo a um médico psiquiatra. Na verdade, as duas coisas andam juntas, né? Os médicos psiquiatras, em geral, gostam dessa parte da teologia e discussões sociais, etc., né? Mas é uma questão de procurar ajuda quando você sentir que está na hora de fazer. E muito cuidado se familiares em volta de você estão falando que você precisa disso e você não está dando muita atenção. Tem todo cuidado, toda atenção. Às vezes a gente fica meio reticente de falar, eu não quero, né? Não é comigo, não é para mim, mas você está tão mergulhado nesse problema, né? E é justamente esse preconceito. Não, isso é coisa para louco, mas é um preconceito que a gente está tentando quebrar a cada vez mais.